tudo. Quero agradecer aos irmãos aí da mídia, agradecer ao nosso diácono Eduardo Suzá pelo apoio valoroso, abraçar a todos queridos, uma alegria vê-los todos na casa de Deus. O presbítero Paulo e eu estamos com essa grande responsabilidade de estudar a carta aos Romanos, essa preciosidade. Temos procurado estudá-la versículo por versículo e estamos agora no capítulo 9. Domingo passado, já que teremos nesse mês, se Deus permitir, 5 domingos, eu aproveitei domingo passado para fazer uma introdução falando dos conteúdos dos capítulos 9, 10 e 11. E nós vamos estudá-los então separadamente. Possivelmente concluirei o capítulo 9 nesse mês de outubro, o presbítero Paulo o capítulo 10 e talvez entrando lá no capítulo 11 e depois nós vamos talvez até o 12 de dezembro. Vamos então abrir a Bíblia, Romanos capítulo 9, versículos de 1 a 5. Bom, eu já fiz aquela síntese e aí não preciso reenfatizar esse contexto. Mas só para lembrar o que Paulo diz aqui nesses capítulos 9, 10 e 11. Está falando especialmente aos gentios que foram enxertados na oliveira. Ele está fazendo um alerta, inclusive ontem à noite, estive aqui falando aos jovens, capítulo 11, verso 22, dentro daquele estudo no livro Conhecimento de Deus, de James Packer. Considerai a bondade e a severidade do Senhor. Uma palavra de alerta àqueles gentios convertidos, no sentido de que, se aqueles que são oliveira natural, ramos naturais, foram arrancados, e vocês que foram enxertados, né? Então, considerai a bondade e a severidade de Deus. A palavra severidade significa cortar. E ele estava falando do fato de os judeus terem sido cortados. No entanto, ele diz ainda que um remanescente será salvo. E hoje o nosso tema é o amor geral de Deus e o seu amor eletivo dentro da sua soberania, o amor geral de Deus e o seu amor eletivo. Vamos ler então alternadamente Romanos 9, de 1 a 5. Paulo está falando aqui a respeito da incredulidade dos judeus. Então, leitura alternada, 9, de 1 a 5. Assim diz a palavra de Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Amém. Pedi à professora Vilma para fazer uma oração ainda, pedindo a bênção de Deus. E com a professora Vilma, quero lembrar que domingo que vem, se Deus permitir, no culto da manhã, culto de ação de graças pelo aniversário da nossa SAF, 116 anos, com a graça de Deus. Então vamos orar, professora Vilma.
Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pra vocês terem uma ideia, em Romanos 9 a 11, nesses 3 capítulos, nós temos 38 citações do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo estava enfatizando cada vez mais: a Escritura Sagrada é a palavra de Deus. E ele faz 38 citações. E vale lembrar que o apóstolo Paulo não tinha uma Bíblia como nós temos, que ele folheava, né? As Bíblias os livros eram individuais em rolos, né? E ele não tinha à mão todos, na hora que ele, nem dava para você caminhar com todos, como nós caminhamos 66 livros, né? E hoje eletronicamente, inclusive, mas ele tinha a palavra na mente, tinha a palavra no coração, ele fazia citações e fundamentando então a sua palavra. Louvado seja o nome de Deus, né? Deus seja louvado pela sua palavra, que é viva e que é eficaz, né? Então, falando sobre o amor geral de Deus e o seu amor eletivo, o apóstolo Paulo fundamenta essa verdade. Por exemplo, citando lá Gênesis 12, Deus chamou Abraão, porém, sem Terá, seu pai, sem o irmão Naor, ele acolheu o seu sobrinho Ló. Mas Deus escolheu, elegeu soberanamente. Por quê? Inclusive, Deus tirou Abraão de um contexto pagão, idólatra. É uma ação de Deus. Vou dizer de novo, Rose, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por quê? Deus não viu nada de bom em mim. Deus viu podridão em mim, rebelião, dureza de coração, indisposição para amá-lo. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, mas Ele o fez graciosamente. E não foi no tempo, foi desde a eternidade. Desde a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Na próxima geração, depois de Abraão, escolheu Isaque, mas não seu meio-irmão Ismael. Dentre os 2 netos de Abraão, tomou Jacó, mas não seu irmão Esaú. Gêmeos no ventre da mãe. E Deus falou soberanamente: escolhi Jacó, aborreci a Esaú. O amor eletivo de Deus. Mais tarde Deus escolheu Moisés, mas não Faraó. Firmou uma aliança com o povo de Israel, mas não com o povo do Egito. É uma ação soberana de Deus. E aí Paulo vai conduzindo essa linha de pensamento, e quando ele chega lá no capítulo 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído? E Ele não tem outra atitude a não ser porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas, a Ele, pois a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo, o homem que teve seus olhos abertos pelo Senhor, que recebeu o Evangelho diretamente do Senhor Jesus, ficava maravilhado diante dessa grandeza, porque como ensinaram os reformadores, Deus é insondável. Deus é insondável, Deus é infinito. Quando a gente vai a um médico e ele passa série de exames, né, e a gente está curioso para... Quantas vezes acontece com a gente, né? Você que é mortal como eu, né, que não é médico, né? Você recebe o exame e abre, e geralmente, pelo menos eu sou assim, eu não entendo nada, né? Alguma coisinha ali eu vou tentar, mesmo quando a gente vai no dicionário, mas existe uma linguagem técnica, o médico sabe disso, estudou, se aperfeiçoou, se aprofundou, né? Estamos falando de um médico. Ou então quando você tem paciência de ouvir um pouquinho de uma sessão do Supremo Tribunal Federal, né? Com aquela linguagem, especialmente um que aposentou-se agora, o ministro Celso de Mello, né? Quando ele usava aquela linguagem, eu ficava pensando, misericórdia, como eu sou ignorante, né? Eu não entendo o que esse homem está dizendo. Agora, imagine compreender aquele que é o infinito, só pela autorrevelação de Deus. Por isso que as Escrituras Sagradas
nos trazem de que precisamos para conhecer a Deus e de como devemos viver para agradar a Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é o que eu quero chamar de prólogo, que é o fato de Israel ser amado. Esses primeiros versículos de Romanos 9 nos trazem um lamento sem acusação. Nós temos aqui um apóstolo judeu, da tribo de Benjamim, daí o seu nome Saul, por causa de Saul, primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim, um judeu de judeus, o homem que sofreu, como eu falei aqui semana passada, tantas perseguições da parte dos judeus. Os judeus se opuseram à pregação da palavra, tantas cidades. Quando Paulo estava pregando, os judeus vinham e procuravam contradizer tudo. Inclusive, o próprio Jesus, no livro de Apocalipse, chama algumas comunidades de judeus de sinagoga de Satanás, porque tornaram-se adversários, inimigos da verdade de Deus. E Paulo sofreu moralmente, Paulo sofreu emocionalmente, sofreu fisicamente, foi torturado, sofreu muitas humilhações da parte dos judeus. No entanto, a graça de Deus na vida de Paulo, você não encontra nessas palavras ressentimento, amargura. Paulo não está dizendo, bem feito, que vocês foram cortados da oliveira. Não! Ele fala de dor, de lamento, e ele invoca a ação do Espírito Santo, testemunhando no Espírito Santo a minha consciência. Paulo está consciente, sabe dos privilégios dos judeus, mas ele lamenta aqui, sem acusação. Outra coisa, não há nenhum vestígio de hostilidade. Pelo contrário, cuidado. Mais adiante eu vou falar com quem foi que Paulo aprendeu. E se você olha, digo a verdade em Cristo, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. O que causava tristeza a Paulo era a incredulidade dos judeus. É como a tristeza de uma mãe piedosa, por causa da incredulidade ou do marido ou dos filhos, ou um pai piedoso, que ama a Deus, e que vê a sua esposa na incredulidade, ou seus filhos na incredulidade, ou um filho, um moço ou uma moça piedosos, gente de Deus, que amam a Deus, e olham para os seus pais e veem neles a incredulidade, seus tios, seus avós, e sente uma dor profunda. Essa era a dor de Paulo, tristeza e dor, por causa da incredulidade deles. Continuando, segundo ponto, nós temos aqui, que eu quero chamar de declarações enfatizadas. Paulo dá uma ênfase, Paulo não é um homem que usava a linguagem apenas para despertar o interesse das pessoas e ouvir o comentário. Como ele é inteligente, olha a sacada que ele teve, nada disso. Paulo usava as palavras com cuidado, até porque ele escreveu inspirado pelo Espírito de Deus. Então ele estava dando uma ênfase. Vejam bem, versículos 1 e 2, está dizendo, digo a verdade em Cristo, não minto. Ele está enfatizando, não apenas está dizendo, digo a verdade, mas eu digo a verdade em Cristo, não minto. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Ele está invocando o testemunho do Espírito Santo, que sonda os corações, e ele está dizendo a minha própria consciência. A consciência pode nos enganar, mas quando a mente está cativa à verdade de Deus, a consciência estará sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Outra ênfase, tenho incessante tristeza e incessante dor no coração. Essa é a ênfase do texto. Incessante tristeza e incessante dor no coração. E aqui nós temos 4 duplicações que enfatizam a força das palavras de Paulo. Ele fala, é Paulo e Cristo,
É em Cristo que ele está falando. Dizer a verdade, não mentir. Consciência e Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem sonda a mente e o coração. Tristeza e dor. Então, a ênfase que o apóstolo Paulo está dando nessas declarações. Terceiro lugar, agora olhando especificamente para o versículo de número 3. Paulo não se apresenta como um inimigo de Israel, antes como um intercessor. Isso me faz lembrar o conhecido como o pai do presbiterianismo, John Knox, na Escócia. A rainha tinha mais medo das suas orações do que da esquadra dos inimigos. E ele orava: dá-me a Escócia ou eu morro. Irmãos, isso é algo tão celestial. É ser tomado tão poderosamente pela ação do Espírito de Deus, né? E colocar-se diante do Senhor na brecha como intercessor. Paulo não se apresenta aqui como um inimigo de Israel. Paulo, antes, se coloca como um intercessor. Eu mesmo desejaria ser anátema. E sempre que eu leio essa palavra, eu fico impressionado. Porque Paulo, queridos, ele não foi um religioso, superficial. Ele era um cristão verdadeiro pela graça de Deus, um discípulo de Jesus. Alguém que se identificava com Jesus, parecido com Jesus, a ponto de dizer em um contexto: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Colocando esse modelo, essa referência, né? E aqui, quando você lê o versículo 3 do capítulo 9 e o capítulo 10, o verso 1, o verso 1 do capítulo 10 diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Vejam, ministério de oração, todo mundo envolvido aí no ministério de oração, promove essas reuniões abençoadas de oração. Quando se coloca ali na brecha para interceder, que Deus nos dê a graça de a boa vontade do nosso coração e a nossa súplica tenham esse propósito. Eu faço isso a favor deles, para que eles sejam convertidos. Para Paulo, a intercessão pela salvação de seu povo constitui intenção permanente de seu coração. Não era de vez em quando, não era apenas terça, sexta-feira, não, era constantemente. Constantemente. Se você fizer uma leitura das cartas de Paulo, vai encontrar essa expressão repetida: fazendo menção de vós em minhas orações e sem cessar. Fazendo oração por vós em minhas orações e sem cessar. Era essa a disposição do seu coração. Com quem Paulo aprendeu isso? Com quem? Ele aprendeu com o Senhor Jesus, queridos irmãos. Queria que alguém lesse, por favor, vamos para a gente dinamizar. Eu vou dar aqui algumas referências. Quem achar Lucas 19, 41 a 44, Lucas 19, 41 a 44, Lucas 23, 34, Lucas 23, 34 e Marcos 10, 45. Então, quem achou Lucas 19, 41 a 44, fique em pé, por gentileza, para facilitar a gente ouvir. Veja com quem foi que Paulo aprendeu. Pode ler. Tita, pode ler. Obrigado, Tita. Com quem Paulo aprendeu? Ele aprendeu com Jesus. Jesus entrou em Jerusalém, a chamada entrada triunfal.
E ali estavam ovacionando o nome do Senhor, hosana, hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Estendiam roupas e folhas para que ele passasse. Ali estava o rei montado em um jumentinho. E quando Jesus olhou para a cidade de Jerusalém, ele chorou sobre a cidade de Jerusalém. Jerusalém estava perdendo a oportunidade da visitação de Deus. Foi com ele que Paulo aprendeu. Lucas 23, 34. Obrigado. Ali na cruz, o nosso Salvador. Como disse alguém, a vida de Jesus toda é marcada pela oração. Até quando ele está lá no Calvário, ele está orando. E Jesus está sendo humilhado, zombado, desprezado. Passou por todo aquele processo de julgamento viciado e foi barbaramente atingido, esbofeteado, cuspido, ferido nas costas, chicoteado, carregou a cruz. As pessoas zombavam dele, escarneciam. Jesus está na cruz, numa posição incômoda. Jesus era um homem, ainda que plenamente Deus. E ele sentiu cada dor, cada incômodo. Eu imagino naquela posição, cerca de mais de 3 horas ali pendurado. Febre, cãibras, dores, sede, como ele disse, tenho sede certamente por conta da febre. E ele olha para aquela multidão e ora ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Marcos 10, 45, que nós conhecemos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Paulo aprendeu com o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito de Deus foi tão poderoso na vida de Paulo, que conquanto ele tivesse sofrido tanto da parte dos judeus, não os odiava, pelo contrário, orava por eles, porque ele aprendeu com Jesus, Sermão do Monte: orai pelos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Meus irmãos, nós vivemos dias de tanta hostilidade. As redes sociais são usadas com ódio, as pessoas atacam sem dó nem piedade, palavras duras, reputações são atingidas e destruídas, e inclusive blogueiros chamados de cristãos precisam ler a Bíblia. A linguagem é suja, a linguagem corrosiva. Precisam aprender com o Senhor Jesus Cristo. Paulo aprendeu com o Senhor Jesus. Moisés também havia se empenhado por um povo infiel à aliança, como o povo de Israel fez Moisés sofrer. Um dia ele disse a Deus: só me resta agora eles me apedrejarem, né? Só resta eles me apedrejarem. E imagine 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, murmurando, reclamando: queremos água, estamos enfastiados dessa comida. Chamaram o maná de pão vil. Ah, que saudade do Egito, das panelas de carne, dos alhos, da cebola, dos pepinos. Ah, nós éramos mais felizes lá, porque Deus não nos matou nesse deserto, porque estamos aqui, e murmurando e murmurando. Quando Moisés demorou-se lá no monte, o povo disse: chamou Arão dizendo: faz-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, não sabemos o que aconteceu. E se curvaram diante de um bezerro de ouro. Mas olhe Moisés, eu vou ler aqui, Êxodo 32, verso 32. Moisés intercede pelo povo. Vou ler desde o verso 30. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste.
não lembra a oração de Paulo? Eu preferia ser anátema, separado de Cristo. É isso que Moisés está dizendo. Paulo aprendeu com Moisés, Paulo aprendeu com Cristo, Paulo aprendeu com a palavra de Deus e foi um intercessor. Paulo, por amor aos judeus, estava disposto a tornar-se um anátema, se fosse possível. Ó, que Deus derrame sobre nós, usando aqui um texto que está lá no profeta Zacarias, espírito de súplica e de intercessão. Precisamos aprender a orar assim, queridos irmãos. E que Deus nos dê a graça de nos vermos livres de ressentimento, de amargura, em nome de Jesus. Último lugar, Paulo destaca aqui nessa parte inicial as bênçãos concedidas aos israelitas. A adoção, ou seja, a filiação. Está falando do versículos 4 e 5. A glória, a ideia de glória aqui, da Shekinah, era a manifestação de Deus, como orou Dona Iraci nessa manhã, lembrando, durante o dia uma coluna de nuvem, durante a noite uma coluna de fogo. Quando o tabernáculo foi construído, a glória de Deus veio sobre o tabernáculo. Quantas vezes ali no monte? Então, são manifestações de Deus. As alianças, como bem lembrou o pastor Timóteo pregando sobre a aliança, um tema tão importante. Há apenas uma aliança, mas ela tem os seus desdobramentos com Abraão, com Moisés, com Josué, com Davi, o Deus da aliança. O culto, o templo, os sacerdotes, os sacrifícios, a adoração. Outra bênção, as promessas de salvação. Outra bênção, os patriarcas. E a maior de todas, o Cristo, segundo a carne, veio dos judeus. Quantas bênçãos, e é isso que Paulo está dizendo, com todos esses privilégios, com todas as oportunidades, esse povo permanece na incredulidade, mas eu me coloco na brecha, eu me coloco diante de Deus. O que é que causa dor no meu coração? O que é que me entristece? O que é que causa dor ao seu coração? O que é que entristece o seu coração? E como foi dito na reunião de oração da sexta-feira, pedido para que falassem sobre isso, qual é a motivação para a obra missionária? A motivação é a glória de Deus. A motivação de Paulo para orar assim, a glória de Deus. Ele queria que aqueles judeus se arrependessem. E como a gente vai estudar mais adiante, o texto fala de um remanescente que será salvo. Eu queria terminar essa aula com um tempo de oração. Quantas pessoas da nossa família que ainda não conhecem o Senhor Jesus ou estão afastados dos caminhos do Senhor? Quantos vizinhos, quantos amigos, quantos colegas de trabalho, quantas pessoas com quem nos encontramos tantas vezes, estão longe dos caminhos do Senhor? Só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, e é no nome dele que nós oramos. Vamos curvar a cabeça agora em um tempo de oração, e nós vamos terminar a aula assim, em oração. Deus abençoe a cada um. Quando você terminar a sua oração, saia silenciosamente. E agora, ore a Deus, essa lista que você tem, apresente essas pessoas diante do Senhor. Que Ele nos abençoe.